Dinheiro, quilos de drogas e briga de egos culminaram em um crime terrível onde uma família inteira foi vítima de um dos maiores e mais perigosos motoclubes fora da lei do mundo, os Bandidos Motorcycle Club. Um caso cheio de reviravoltas e exaustivas investigações que levaram mais de 5 anos para serem concluídas. Hoje você vai conhecer tudo sobre o caso da família Careaga. Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai se surpreender com mais essa história. Fala galera, Malone aqui. E antes de mais nada, peço o seu like, que ajuda muito no crescimento do nosso canal. E caso você seja novo por aqui, peço que você já se inscreva, pois eu tenho certeza que você vai curtir o nosso conteúdo. E para quem puder e quiser ajudar ainda mais o nosso humilde canal, você pode se tornar membro do Top Mundo canal, ou nos mandar um valeu demais. É uma pequena quantia, mas que faz uma enorme diferença pra gente. Recado dado, agora vamos ao vídeo aqui no Top Mundo. O grande estado de Washington, a noroeste dos Estados Unidos, é repleto de paisagens deslumbrantes, montanhas, florestas, o Oceano Pacífico e belos rios. Por lá existem pequenas cidades que, diferente da grande Seattle, concentram poucos habitantes, onde todos se conhecem e vivem naquele clima de interior. E em uma das menores, na cidade de Seabeck, na província de Kitsap, que morava a família Careaga, que era formada pela mãe Crystal, de 37, o pai John, também conhecido como Johnny, de 43, e os filhos Jonathan e Hunter, de 16 anos cada. Jonathan era filho biológico de John e Hunter de Crystal, ambos de relacionamentos anteriores, mas foram criados como irmãos desde pequenos. John e Crystal eram conhecidos por toda a cidade e também pela província, já que eram donos de um restaurante de comida mexicana chamado Juanitos Taqueria e de uma cafeteria chamada Java Hut. Sobre seus filhos, Hunter era descrito como um garoto feliz e extrovertido e fazia parte do time de futebol americano do colégio. Já Jonathan era tido como um garoto gentil, educado e estudioso. Portanto, para todos ao seu redor, a família Careaga era tida como uma família perfeita. Mas será que era mesmo? Era 27 de janeiro de 2017. Em uma sexta-feira quente, na pequena cidade de Seabeck, tudo estava tranquilo. Porém, as coisas estavam prestes a mudar completamente a vida de seus pouco mais de 850 habitantes. Por volta das 23 horas, a polícia recebeu uma chamada de emergência traumatizante. Kitsap 911, no que posso ajudar? Socorro, depressa, toda a minha família está baleada, eu também. Qual é o endereço? Por favor, vem agora. Calma, me repete o endereço. 13417 Tenino Drive West. Vem agora. 13417. Eu tô morrendo, tiro, minha família. Qual é? Depressa. Quem fez isso? Tem alguém aqui com uma arma. Ok. Bremerton, Washington. Ok, Eu tô morrendo, tô baleado. Esse foi o jovem Hunter ligando para a polícia, que se apressou e partiu para o local. E ao chegar lá, encontraram a casa pegando fogo. Os bombeiros lutaram contra o incêndio e finalmente conseguiram extinguir as chamas. E assim notaram que já era tarde demais. Em meio aos destroços, acharam 3 corpos irreconhecíveis. A princípio acharam que tratavam-se de John, Crystal e Hunter, mas ao encontrar a carteira de um dos corpos,
descobriram que era Jonathan. E a última chamada do jovem Hunter para as autoridades, ao mesmo tempo que é traumatizante para quem escuta, também foi de grande valentia e ajudou a montar esse enorme quebra-cabeças. E que já faltava uma peça importante. Onde estava John Careaga? Seria ele o autor desse caso abominável? Além dos disparos relatados por Hunter, quem colocou fogo nos corpos e na casa? Teria a família Careaga algum tipo de inimigo capaz de fazer algo assim? Essas e várias outras perguntas é o que ficaram para os investigadores desse caso que chocou os Estados Unidos. Rapidamente, o gabinete do xerife isolou a residência e os investigadores começaram seus trabalhos ainda na madrugada de sexta para sábado. E a primeira coisa foi divulgar a foto de John Careaga em cartazes como desaparecido. Reparem que eu disse desaparecido e não procurado. Esse foi um cuidado que os investigadores tiveram para não imputar culpa em John, porque eles realmente ainda não sabiam se havia sido ele que havia cometido esses crimes. Mas sim, a princípio ele era o principal suspeito. Por todo o sábado houve o trabalho dos legistas para tentar chegar o mais rápido possível na forma em que as 3 vítimas foram mortas. Houve também um intensivo trabalho dos patrulheiros e investigadores que tentavam encontrar testemunhas que ajudassem a entender os motivos para esse crime. E claro que para tentar achar o paradeiro de Johnny. Mas nem mesmo policiais experientes como a chefe dos investigadores, a xerife Lisa Gundron, estavam prontos para o que estava por vir ao nascer do sol de segunda-feira, e com o resultado das perícias feitas na casa dos Careaga. Após minuciosas perícias na residência dos Careaga, foram encontrados $60 mil em espécie, juntamente com inúmeros pés de maconha e um bloco de cocaína. Também foram encontrados mais $8 mil embaixo do colchão de John e $50 mil em um cofre secreto. Também encontraram mais maconha escondidas na garagem. Com a divulgação desses novos fatos à imprensa, inúmeros canais de TV, podcasts e páginas na internet foram criando diversas teorias sobre o que teria motivado esse crime. E a mais forte delas era que John estaria trabalhando para algum cartel mexicano e as coisas acabaram dando errado, resultando na morte de inocentes, e que John teria fugido deixando todos para trás. Porém, essas teorias caíram por terra com uma nova revelação que surgiria na manhã de segunda-feira. A polícia recebeu um chamado sobre uma picape em chamas em uma fazenda que fica em uma área remota no condado de North Mason. E ao chegarem por lá, foi constatado que tratava-se do carro de Johnny Careaga. Então, ao apagarem as chamas, foi encontrado dentro do veículo mais um corpo. E sim, era o membro da família que faltava. Johnny Careaga também estava morto. Com isso, as investigações tomaram outro rumo. Que inimigos John teria feito? E quem seria capaz de fazer algo assim com a sua família? Com isso em mente, os investigadores passaram a rastrear todos os passos que a família deu. Também rastrearam seus amigos e pessoas próximas. Foi aí que as coisas começaram a se esclarecer. E ao revisarem todas as câmeras de segurança das cidades próximas, uma pessoa levantou suspeitas. Danny J. Kelly Jr., de 43 anos, que era um amigo próximo de John. John e Danny eram tão próximos que Danny havia sido padrinho do primeiro casamento de John, de onde nasceu Jonathan. Danny foi filmado 10 dias antes do crime, entrando em uma loja da Target, vestindo as cores de um dos motoclubes mais perigosos do mundo, os Bandidos Motorcycle Club. Os investigadores afirmaram que Danny havia comprado um celular pré-pago,
que posteriormente descobriram que foi usado apenas para se comunicar com Johnny Careaga. A partir daí, eles tinham uma certeza: Danny estava envolvido diretamente com o caso. Na época do crime, Danny estava entre as posições de hang-around e prospecto dos bandidos. Para quem for novo por aqui e não conhece sobre a hierarquia dentro dos motoclubes 1%, temos esse vídeo aqui onde eu explico como tudo funciona. Vou deixar um card no vídeo e um link na descrição. Mas voltando, foi dito por investigadores a canais de televisão que Danny teria sido a conexão entre John Careaga e os bandidos Motorcycle Club, nos papéis de distribuidor e traficantes de drogas. Mas algo em algum momento deu errado e as coisas saíram do controle. Porém, mesmo com o Danny sendo considerado o principal suspeito, a promotoria ainda não tinha provas o suficiente para incriminá-lo. Foi então que a organização Crime Stoppers arrecadou e passou a oferecer $20 mil por qualquer dica que levasse à solução do caso. Mas em uma região tão pequena, as pessoas temiam colaborar com qualquer informação, já que os bandidos MC são extremamente temidos por todo o estado de Washington. Mas uma certeza os investigadores já tinham: os bandidos MC tinham participação direta com o crime. Só faltava saber se era todo o motoclube ou se tudo isso foi fruto de uma treta pessoal entre John e algum membro do MC. Assim, a polícia passou a fazer linha dura em cima de qualquer passo que o motoclube dava. Ao mesmo tempo, isso afetava os negócios do MC. Foi então que algo extremamente inusitado aconteceu. Segundo a xerife Lisa, certo dia o presidente dos bandidos MC da sede de Bremerton, juntamente com o advogado do motoclube, foram até o gabinete do xerife. E mesmo que eles não tenham colaborado com nenhuma informação sobre o crime, eles teriam afirmado que os bandidos Motorcycle Club, como instituição, não tinham nada a ver com o caso e que não apoiavam nenhum membro que matassem mulheres e crianças. Para a xerife, foi uma grande confirmação de que tudo isso teria sido fruto de uma desavença pessoal entre John e algum ou alguns membros do motoclube. Foram mais de 5 anos, mas finalmente praticamente todo o quebra-cabeças foi montado. Então o que trarei agora foi o que, segundo anos e anos de investigações, realmente teria acontecido com a família Careaga. Danny Kelly, prospecto dos bandidos MC, acabou convencendo ambos os lados a trabalharem juntos. John Careaga trazia drogas da Califórnia e iria repassar a Robert Watson III, também conhecido como Bob, e que era o vice-presidente da sede dos bandidos na cidade de Bremerton. Como vocês podem ver nessa pesquisa que fizemos, o restaurante de John ficava a poucos metros do local, que é a igreja dos bandidos MC de Bremerton. Para quem não sabe, igreja é a forma que os motoclubes se referem ao local onde ocorrem suas reuniões. E foi exatamente nesse local que, segundo uma testemunha ocular, havia ocorrido uma discussão entre John e Robert. John era um homem de gênio forte, daqueles que não levavam desaforo para casa. Porém, o que ele não sabia era que Robert Watson e seu irmão, que também se chamava John e que era sargento em armas da mesma sede, eram homens extremamente violentos e temidos por todos. Essa mesma testemunha inclusive disse que ninguém na cidade tinha coragem de falar com Robert naquele tom e que John Careaga fez isso várias vezes. Mas infelizmente essa atitude lhe traria terríveis consequências. John, Crystal e Jonathan estavam em casa assistindo filmes e lanchando, a típica sexta em família. Enquanto isso, Hunter estava com os colegas do time de futebol americano, então chegaria mais tarde em casa.
A agradável curtição em família foi interrompida por um homem que chamava de forma enérgica por Johnny, que mesmo relutante saiu para atender. Johnny ficou um tempo conversando e logo a conversa virou uma discussão acalorada que acabou chamando a atenção de Crystal, que foi até a porta ver o que estava acontecendo. Nesse momento ela teria reconhecido Danny e visto o rosto dos irmãos Robert e John Watson. Foi então que eles disseram a John para eles irem para outro lugar. Assim John entrou em sua picape e eles em seus carros, e junto eles partiram para outro local. Câmeras de segurança gravaram John estacionando ao lado de outro carro em um estacionamento de uma loja. Lá eles desceram e discutiram mais uma vez. De lá partiram novamente, agora para o estacionamento de uma igreja, onde discutiram de novo, até que finalmente partiram para outro lugar, com John sendo seguido. Lugar esse que a polícia não sabe concluir até hoje se foi para um cativeiro ou se seria para a fazenda onde John Careaga foi encontrado. Mas por que toda sua família também foi vítima? Segundo a xerife Lisa Gundram, em entrevista à Fox News, o simples fato de Crystal ter saído e reconhecido o rosto de Danny e dos irmãos Watson teria sacramentado o destino do resto da família. Robert então ordenou que fosse feita uma queima de arquivo. Ele não queria nenhuma testemunha. Então eles voltaram à residência dos Careaga e mataram Crystal e Jonathan, e esperaram por quase 2 horas por Hunter, que chegou em casa trazendo pizza para o irmão, porém foi recebido a tiros. Os atiradores acharam que o jovem já estava morto e saíram para jogar gasolina na casa e queimá-la. Foi nesse momento que bravamente Hunter fez aquela triste ligação para a polícia. KidSep 911 no que posso ajudar? Socorro, depressa, toda minha família está baleada, eu também. Ao notarem que o garoto ainda estava vivo, um deles teria colocado um travesseiro na cabeça de Hunter e disparado um tiro fatal. Agora, em tempos atuais, Robert Watson já havia sido promovido a sargento em armas nacional dos bandidos MC, e Danny Kelly, a pessoa que começou tudo isso, se tornou um membro full patch. E não somente isso, ele era o atual sargento em armas da sede de Bremerton. Mas em junho de 2022, uma mega operação policial foi montada a fim de prender Robert, John e Danny. Foram mais de 70 policiais, drones e uma equipe da SWAT. Tudo isso para que os 3 fossem capturados ao mesmo tempo. E por volta das 6 da manhã, a operação começou e foi um verdadeiro sucesso. Todos os 3 foram presos sem nenhuma chance de reação. Agora, com provas suficientes, os 3 finalmente foram levados à primeira audiência frente a um juiz. Lá, ambos se declararam inocentes. Porém, o juiz do caso ordenou que eles continuassem presos até seus julgamentos, no qual eles vão enfrentar 16 acusações, entre elas roubo, sequestro e assassinatos de primeiro grau, que somente com esse crime eles já podem pegar até prisão perpétua. Muitos familiares dos Careaga estiveram na audiência, e em entrevista, Ashley, que era filha de Crystal, fruto de seu primeiro casamento, afirmou que foi um grande alívio finalmente ver os assassinos de seus irmãos sob custódia e que não sentiu nenhum pingo de remorso deles. Pelo contrário, tudo que ela sentiu foi uma tranquilidade maligna que emanava dos 3. E aí, pessoal, conheciam essa trágica história? Lembrando que esse caso continua em aberto, já que as autoridades ainda não descartam a participação de outras pessoas no crime. Mas deixem seus comentários sobre o que vocês acham. Nós estamos sempre respondendo vocês e tentando interagir com todo mundo, então bora trocar ideia. E meu povo, esse vídeo deu um trampo, mas um trampo danado. Então eu acho que eu mereço aquele likezão e que vocês compartilhem esses vídeos com seus camaradas. Agora deixa eu agradecer aos membros do canal, vocês são pica
fica demais. E um salve pra galera que pediu nos comentários: o Spartacus MC de Ipatinga, para os Renegados MC da Praia Grande, para o Renan da Silva Fontes e para o Iago e toda a galera do Abutres MC Bahia. Salvezão para todos. E então é isso, eu vou ficando por aqui. Um abração do Malonão e nos vemos novamente em breve aqui no Top Mundo.